gente vai falar um pouquinho então sobre as fases do luto, né? Então, quando uma pessoa perde alguém, quando a pessoa passa pelo luto, não é só uma questão de esperar um tempo até que as coisas se acalmem, se resolvam dentro da alma dessa pessoa. Na verdade, se a gente pensa clinicamente, existem 5 etapas necessárias para essa pessoa passar, e isso vai ajudar a ela passar por um processo saudável e realmente se recuperar. É claro que a dor daquela perda nunca vai deixar de existir, mas a gente precisa que essa pessoa volte a ter uma vida funcional, volte a fazer volte a ter a sua rotina, a cuidar das suas coisas, da sua vida profissional, da sua família, volte a sentir prazer na vida, mesmo que com aquela perda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 5 fases. A primeira delas é o amor e o apego. É a fase do amor e do apego. Então vamos considerar uma cena hipotética onde um casal está junto num restaurante e por algum motivo o homem desse casamento, desse casal, precisa ir embora um pouco mais cedo. E aí ele diz para a esposa dele, olha, eu vou indo na frente, fica aí junto com o restante dos nossos colegas, depois você vai embora de Uber. Então esse homem da relação vai embora de moto para casa antes da sua esposa e no meio do caminho ele sofre um acidente e vem a falecer. Essa mulher, essa família, vai passar por 5 fases do luto. A primeira, amor e apego. O que é essa primeira fase? Ela vai começar a recordar tudo de prazeroso que eles viveram juntos, todos os momentos bons que eles tiveram, como ele era maravilhoso, olha como foi isso, isso e isso, olha como foi o nosso casamento, olha como foi o nosso noivado, olha quantos anos nós vivemos juntos, meu Deus, o que vai ser da minha vida sem ele agora? Então a gente vem o amor, ela enaltecendo, lembrando, trazendo à memória tudo de maravilhoso que eles passaram juntos, e o apego começa a lembrar, se dar conta de, e agora? Olha o apego que eu tenho a ele, olha tudo na minha vida que precisa dele, né? E que agora não tem mais. Essa é a primeira fase. Essa fase pode durar uma semana, algumas semanas, tá? Ela leva um tempo. A próxima fase seria a dor e o pesar. O que é isso? Essa pessoa começa ao longo dos dias, a sentir dor, porque a rotina vai seguindo, né? E a dor vai ficando mais latente a cada momento dessa rotina. Então, se de repente essa pessoa vai almoçar, ela lembra que ela almoçava com o marido. Se ela vai ver um filme, aquele filme ela via com o marido. Se ela vai ler um livro, aquele livro foi dado de presente pelo marido. E aí cada momento dessa rotina vai sendo mais marcado pela dor, pela lembrança de que aquilo ali era vivido com aquela pessoa e agora ela não tem. Então ela se depara com a dor a cada momento dessa rotina e aí vem o pesar mais forte de não ter mais essa pessoa ali presente, tá? Depois a gente vai para a terceira fase, que é a raiva e a hostilidade. Essa pessoa começa a experimentar de maneira mais forte a raiva. A raiva muitas vezes da própria pessoa que veio a falecer ou de muitos outros fatores. Então, por exemplo, se esse acidente foi causado por um caminhão que foi cortar e bateu na moto, ela vai sentir raiva desse motorista e vai começar a culpar ele. Se ela encontra de repente com uma amiga e essa amiga não tinha uma boa relação com o marido, ela começa a despejar raiva sobre essa amiga, porque ela não tinha o direito de ter feito tudo aquilo enquanto esse marido estava vivo. Ela começa a ficar com raiva desse marido mesmo, que não podia ter saído de moto, que não podia ter avançado um sinal. Quantas vezes ela falou para ele que não concordava que ele andasse de moto, e olha aí, agora ele sofreu um acidente, morreu, e ela fica com raiva dele, ela fica com raiva do motorista do caminhão, ela fica com raiva da amiga, ela começa a sentir raiva das pessoas, das situações. É necessário que a gente respeite essa fase da raiva, é necessário que a gente ouça e que a gente tolere essa fase. Ela precisa viver essa raiva.
Não vamos distrair essa pessoa. Ela precisa viver essa fase, tá bom? Depois da raiva, a gente vai passar para a quarta fase, que é a fase da culpa. A pessoa começa a procurar nela uma culpa daquilo que está acontecendo. Então, por que eu deixei ele ir embora mais cedo do restaurante? Por que eu não fui embora junto com ele? Por que eu não assisti o filme que ele tinha me pedido ontem à noite? Teria sido a última vez que a gente assistiria um filme juntos. Por que eu não li aquela matéria junto com ele? Por que e por que e por que e por que? Ela começa a se culpar por inúmeras coisas. É necessário essa pessoa passar por isso. Depois dessa fase da culpa, a gente vai para a quinta fase, que já é mais próximo dela conseguir retornar à sua vida minimamente dentro do possível. É a fase da criação dos mecanismos de defesa, que a gente pensa pela psicanálise, tá? Ela começa a criar algum mecanismo de defesa que vai ajudar essa pessoa nesse momento a lidar com toda essa dor, com todo esse processo e a retomar a sua vida. Então, tem pessoas que vão simplesmente ignorar, entre aspas, tudo que aconteceu, e você vai encontrar com ela e parece que nada aconteceu. Ela segue a vida. E se você pergunta como ela tá, como é que tá sendo, ela fala como se nada tivesse acontecido. Outras pessoas vão continuar ali sofrendo, mas vão se afundar no trabalho para poder se distrair, tentar ocupar a cabeça e esquecer aquilo. Outras pessoas vão começar a dar um sentido para a morte daquela pessoa, vai criar um projeto, vai criar uma ajuda, uma ONG, qualquer coisa que dê sentido para ela em relação à vida dessa pessoa que ela perdeu. Então começam a ser criados mecanismos de defesa para a pessoa voltar à sua rotina, voltar à sua vida dentro do possível. Essas são as 5 fases e cada uma delas precisa ser vivida de verdade. Se ela não vive essas fases, ela fica com fragmentos, ela fica com sentimentos ali latentes e ao mesmo tempo escondidos dentro dela. Ela não supera de verdade aquela perda, tá? Então, faz-se necessário permitir que essa pessoa viva cada uma delas, faz-se necessário que você esteja ali ao lado dela, suportando ou ajudando ela a entrar nessas fases. Já me perguntaram também se essas fases são necessariamente nessa ordem. Costuma ser, mas pode ser que a pessoa já comece pela raiva, já comece pela culpa. Depende muito de como a coisa aconteceu, de como essa perda aconteceu, tá? Mas ainda que ela comece pela quarta, pela terceira fase, é importante que a gente ajude ela a retornar e a viver fase por fase, para que ela não deixe de passar por nenhuma delas. Se ela passa por todas elas, o processo fica mais saudável, tá bom? Então isso é um pouquinho das 5 fases do luto que a gente decidiu falar hoje. Até mais.